Todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do seu canal Flamengo Analítico. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre aí Resende e Flamengo, jogo válido pela quinta rodada de 6 do Campeonato Carioca, onde o Flamengo venceu por 3-1 com um gol de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. O jogo foi no Maracanã da segunda-feira, então vamos analisar então tudo que ocorreu no jogo. Eu ainda vou falar um pouquinho a mais ainda, então depois da vinheta eu continuo falando sobre tudo que aconteceu no jogo Flamengo e Resende, ou Resende e Flamengo, porque o mando de campo foi do Resende. 3-1 Flamengo. Bom, antes de eu iniciar eu tenho que começar falando, claro, da escalação do Flamengo no jogo entre Resende e Flamengo, porque o mando de campo foi do Resende, como eu já falei aí na abertura. Então vamos lá, então a escalação do Flamengo foi com Diego Alves, Rafinha na lateral direita, Gustavo Henrique na zaga, fazendo sua estreia até então, né? Gustavo Henrique, o Túlio também, um garoto aí jovem da base, Felipe Luiz na lateral esquerda, Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Muita gente falou no passado que o trio, né, é só apenas um trio. Eu não, eu vou incluir também aí o Everton Ribeiro, porque ano passado foi um grande quarteto de ataque do Flamengo e foi muito bom. Então a gente tem que incluir sim o Everton Ribeiro nessa lista, né, de grandes jogadores do ano passado, né, desse ataque do Flamengo. Não é apenas um trio, é um quarteto, porque o Everton Ribeiro foi muito bom. E talvez se não fosse por ele, o Flamengo não teria feito aí alguns gols no ano passado. Muita gente fala que ele não foi tão participativo igual o trio de ataque do Flamengo, né? Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Mas o Everton Ribeiro foi um grande jogador no passado e muito importante o ano passado. As partidas foi Flamengo e Resende, Resende e Flamengo. O Flamengo venceu por 3-1. Gols de Gabigol, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Antes da gente começar falando aí das oportunidades e tal, eu vou começar falando aqui mas depois eu vou explicar. Que eu vou chegar a um ponto, eu vou falar que nesse Flamengo de 2020 não tem essa questão de um querer fazer mais gols que o outro, o outro querer fazer mais gols que um. Todo mundo passa a bola para o jogador que vai tentar fazer o gol, né? Isso foi muito importante e a gente pôde ver isso no jogo entre Resende e Flamengo na última rodada do Campeonato Carioca, a quinta, né, de 6 rodadas do Campeonato Carioca. Um jogador passa a bola para o outro tentar fazer o gol, né? Não tem essa questão de querer fazer mais gols que o outro. Reapresentação do time do Flamengo, né, o time considerado titular, né, os jogadores que veio do banco de reservas foi o Pedro e o Michael, entrou também o Gerson no segundo tempo, né? Everton Ribeiro no lugar o Gerson no lugar do Everton Ribeiro, o Arrascaeta no lugar o Pedro no lugar do Arrascaeta e o Diego no lugar do Michael, jogadores que vieram, né, do banco de reserva para entrar no time titular com a confiança do Jorge Jesus. O Flamengo no primeiro tempo foi bem, tentou criar as oportunidades de gols, criou as oportunidades de gol. O gol não saiu realmente porque ele não queria, né, porque não estava conseguindo fazer o gol. A bola não entrou no gol. E o Flamengo tentou de todas as maneiras criar as suas oportunidades de gol. No primeiro tempo o Gabigol teve a sua primeira oportunidade, ele tentou ali de cabeça. Depois ele mesmo passou a bola para o Bruno Henrique, tentou fazer o gol, ele chutou no meio do goleiro. O goleiro fez a defesa, a boa defesa inclusive, e o goleiro acabou dando rebote, acabou dando rebote. Depois teve um lance muito curioso na partida, em que o jogador do Resende, ele tocou a bola para trás e pro goleiro, né, um recuo pro goleiro, e isso no futebol, isso não pode, isso é proibido, isso não pode, né, isso vai dar um tiro livre direto, né, que a bola fica posicionada ali na pequena área, forma-se ali em frente uma barreira com vários jogadores, e o jogador, né, tem sempre dois ou três jogadores que ficam ali perto da pequena área para tentar rolar a bola para o jogador que vai chutar. Quem chutou, no caso ali do Flamengo, foi o Arrascaeta. Ele chutou, mas a bola foi para fora e o Flamengo ali perdeu uma boa oportunidade de chance de gol até então. Mas criou outras oportunidades de gol também. O Henrique tentou outra vez ali também. Então o time do Flamengo em si, no primeiro tempo, tentou criar as oportunidades do gol, não fez o gol, mas criou.
E no segundo tempo veio o segundo tempo então, e o Rezende, numa bola de contra-ataque, numa jogada de contra-ataque, fez o gol ali com o seu jogador. Ele foi muito feliz no chute, foi um chute forte, surpreendeu um pouco o Diego Alves, que estava ali no gol, esperava, né, que ele corresse mais à frente para tentar um chute mais colocado ali, né, que ele ficasse de cara a cara ali com o jogador. Isso não aconteceu, de fora da área, eu acho que foi de fora da área, foi um bonito gol do jogador Rezende. Até então ele estava feliz, porque imagina a situação, você é um jogador do Rezende e você vai fazer o gol no Flamengo com um público bom no Maracanã e um time muito bom. Você sabe que é o melhor time do Brasil até então, é um prestígio, né, vamos dizer assim, de um jogador. Ele tentou fazer, ele fez o gol, e então o Flamengo ali com seus jogadores que vieram de pré-temporada, né, que vieram ali do seu descanso das férias, então retornando. Você sabe que é um grande time, que é um time que é considerado o melhor time do Brasil, o melhor elenco hoje, no ano de 2020, o melhor elenco do Brasil, né? Até anos anteriores não era, hoje em dia é o melhor elenco do Brasil, que eu tenho peças boas de reposição. Então foi um prestígio muito grande ali para o jogador do Rezende, uma situação feliz. Mas no segundo tempo o Flamengo veio e reverteu toda a situação, conseguiu concretizar o seu favoritismo, porque é bom a gente lembrar antes sempre que o Flamengo empatou no passado 2 partidas, né? Não perdeu nenhuma partida, empatou 2 no Maracanã, no jogo contra o São Paulo e contra o Fluminense, né? Fluminense no primeiro turno brasileiro do ano passado, e contra o São Paulo naquele 0-0 também. 0-0 contra o Fluminense, 0-0 contra o São Paulo também no Maracanã no segundo turno, né? Então o Flamengo veio no segundo tempo, reverteu a situação, conseguiu virar o jogo, né? O primeiro gol foi do Pedro, o jogador que veio da Fiorentina por empréstimo, com opção de compra. O Flamengo, tão especulado, o Flamengo tentou, né? O Inter teve interesse no jogador. Ano passado tentou fazer a compra do jogador, o Fluminense não deixou, né? Foi até uma situação ali um pouco de orgulho, né? Por ser um rival, ofereceu uma grana até maior na época do que a Fiorentina da Itália. Aí a Fiorentina acabou levando o Pedro. O Flamengo foi esse ano atrás do Pedro, conseguiu conseguiu negociar com a Fiorentina, trouxe ele por empréstimo com a opção de compra, e então o Flamengo conseguiu trazer o jogador. E o jogador entrou nessa partida, conseguiu fazer o gol, uma bola desviada ali. Na origem da jogada antes, veio com o Gabigol. A bola passou para o Felipe Luiz, ele fez a jogada ali no meio da área, tocou para o Pedro, ele conseguiu fazer o gol. Flamengo e Rezende 1-1 até então. No segundo tempo, ainda no segundo tempo, uma jogada lateral esquerda, o Bruno Henrique pegou a bola, fez o cruzamento para dentro da área, o Gabigol tocou de cabeça para o fundo do gol. Flamengo 2-1, Gabigol então confirmado como jogador do Flamengo, até então não, confirmado como jogador do Flamengo, 5 anos, e aí muitos gols do Gabigol virão ainda, né? Esse foi só o primeiro aí de 2020 e dos próximos anos que ele vai ficar no Flamengo também. Então o Flamengo 2-1 nessa partida do Carioca. E aí vem aquela questão toda que eu falei anteriormente sobre o companheirismo, né? A oportunidade de gol pro seu companheiro de equipe, ela tá clara, então você vai tocar para ele, mesmo que não esteja claro, você tem que fazer jogada, porque você não vai fazer todos os gols da equipe sozinho, né? Então foi isso que aconteceu no terceiro gol. O Pedro recebeu a bola na linha de fundo, cruzou para dentro da área e o Bruno Henrique acabou tocando e fazendo o seu gol. Então o primeiro gol dele de 2020. Então é toda essa questão de companheirismo, né? Não tem essa questão de um querer fazer mais gols que o outro, porque um tá brigando pela artilharia, porque o outro quer se distanciar na artilharia. Não tem essa, né? Você vê no passado o Gabigol, ele teve um número de gols muito alto, né? Ano passado foram 43 gols de 2019 ao todo até então pelo Flamengo ano passado. Ele fez muitos gols, mas teve um número expressivo também de assistências. Ele também teve também o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que também tiveram números de gols marcados muito grandes, né? Se a gente for analisar, porque foi o melhor ataque até então, mas um número de gols e assistência muito alto. Então isso mostra o quê? Isso mostra que eles não têm esse egoísmo dentro do campo, né? Da equipe. Eles tocam a bola realmente para o seu companheiro fazer o gol, a chance de gol está clara, ele vai lá e faz o gol, tenta fazer o gol pelo menos, então não tem essa de um querer fazer mais gols que o outro.
ficou clara essa tua situação. Então o Flamengo conseguiu a sua primeira vitória até então no Carioca. Jogo contra o Resende foi na segunda-feira. Próximo e no meio de campo, né, que eu queria falar que todos os setores do meio de campo do Flamengo, do meio de campo, do ataque, da lateral e da defesa, e também o goleiro, né, a gente tem essa segunda opção, sempre boas opções. O Flamengo é um time muito grande e conseguiu aí então nessa primeira partida do Carioca, muito bom, conseguiu confirmar o favoritismo, porque tem um elenco muito bom, muito preparado para isso. Esse ano que vai ser um ano muito longo, né? Esse mês de fevereiro tem a Supercopa, tem também a partida da Recopa Sul-Americana, vencedor da Copa Sul-Americana, que foi o Independente Del Valle, e do campeão da Libertadores, que foi o Flamengo. Vai ter vídeo aqui no canal sobre o Independente Del Valle, dias antes da partida entre Flamengo e Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. Lembrando que a grande decisão da Supercopa, da Recopa Sul-Americana, vai ser no Maracanã, por volta do dia 20 e poucos aí de fevereiro, vai acontecer o jogo de volta no Maracanã. E esse ano vai ser um ano de muito esforço físico, né, para a equipe do Flamengo, um desgaste físico muito grande, porque a equipe vai participar aí de vários torneios, Libertadores, Copa do Brasil, então tem que ter um time preparado realmente para suprir a ausência de quem vai acabar se desgastando. Vai acontecer uma lesão muscular, isso é praticamente inevitável numa equipe de futebol de ponta, né? Então isso não tem como acontecer, vai acontecer uma lesão ou outra ali no meio da temporada, e tem que ter jogadores à altura para poder suprir a ausência de quem acabar ficando de fora, né? O Jorge Jesus tem uma equipe muito boa, muito qualificada até então, ele pode montar a equipe do jeito que ele quiser, pode escolher de A a Z ali, das equipes, dos jogadores que estão à disposição para ele. Posição boa na lateral esquerda, como zagueiro, só não tem na lateral direita, né? O Flamengo não contratou até agora aquele nome mais experiente para o lugar do Rafinha, né? Para quando ele estiver de fora. Tem os garotos da base, mas tirando a lateral direita, o resto, né, das outras posições, a gente tem bons jogadores que vão poder suprir a ausência de quem estiver fora. O ataque está muito bem, o meio de campo também, a gente tem boas opções, Thiago Maia, Gerson, Diego, Ilharão, para poder suprir a ausência de quem ficar de fora ou de quem o Mister, né, quiser poupar para jogos importantes, Libertadores, Copa do Brasil, pode utilizar ali mais no Brasileiro. Também tem alguns jogadores da base, né, que estão chegando, o Lázaro, enfim, mais jogadores, o Tuller, que já estava, né, que veio da base também, mas que já estava no Flamengo, já tem um pouco mais de experiência, inclusive jogou essa partida. Então eu queria deixar para vocês aí, falar para vocês, deixar o comentário aí qual foi a sua nota dessa primeira participação do Flamengo, do time considerado o time titular. Qual a nota para a participação, o desempenho do Flamengo nessa primeira partida aí do time considerado titular do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo joga sábado contra o Madureira e depois, dia 16, tem a Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Também vai ter vídeo aqui no canal explicando um pouco mais como que vai ser essa Supercopa, como que os preparativos para o jogo em si, né? Então vai ter tudo isso aqui no canal. Então, se você gostou do vídeo, do conteúdo, se inscreva no canal. Se você não conhece ainda, caiu de paraquedas aqui por curiosidade até, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação e deixa aí o seu like no vídeo, porque o seu like me ajuda demais. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.